Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live aqui da Igreja DJL e nesse momento nós vamos orar. Queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede e louvar ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Queremos convidar você a estar conosco nessa próxima hora. Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu vou pedir aqui para a Daísa, para a Daina compartilhar nossa live no grupo da igreja aí, para os nossos irmãos já começarem a entrar para participar conosco. Hoje é o encerramento de trimestre, né? A gente vem estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, essa lição aqui maravilhosa da CPAD. A gente vem estudando ela há 3 meses e hoje é o nosso encerramento de trimestre. E essa live eu não vou fazer sozinho. Nós vamos louvar a Deus com 2 hinos aqui, junto com a pastora Denise. E logo após, nós vamos convidar aí o pastor Dorival Justino, que vai participar conosco, logo após o louvor desta ministração. Nós vamos fazer aí uma troca de ideias, falando sobre o assunto desse trimestre, que foi tão interessante. E hoje nós vamos fechar as nossas ministrações, falando sobre a bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Então, fique conosco nessa próxima hora, convide os seus amigos, compartilhe esse link aí com outras pessoas, para que eles possam também ser alcançados pela palavra de Deus. Amém? Pastora Denise, quer mandar sua oração para os irmãos? Paz do Senhor, boa noite a todos, né? Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Espero que estejam todos bem e que continue assim, amém? Que Deus entre no seu lar com saúde, continue abençoando com saúde, com paz, né? E logo nós venceremos isso em nome de Jesus. Nós logo estaremos juntos fisicamente lá na igreja, né? Mas hoje nós vamos louvar o Senhor, vamos fazer o estudo bíblico e todos estejam aí atentos para o que Deus tem para nós, amém? Amém. Irmãos, nesta oração nós vamos orar por todas as famílias, como a gente tem feito em todos os cultos, desde que começou essa pandemia. Mas eu quero fazer um pedido de oração especial por 3 famílias neste momento. Eu quero pedir oração pela família do pastor Alexandre, que o Senhor recolheu. Alexandre pregou a palavra de Deus no último culto com os jovens ali da nossa igreja, no último domingo de fevereiro. Recebemos a notícia com muita tristeza. Foi para nós assim um baque. Nós sabíamos que ele estava internado, mas um homem de Deus, um homem ainda bastante jovem. E isso é como nós falamos aqui em casa. A gente sabe que está aqui hoje, não sabe se amanhã estará. Mas quando alguém mais novo é recolhido, a gente sabe que a Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas a gente sempre fica com o coração muito triste. Então queremos orar pela pastora Mari, a esposa dele, pelos seus filhos, para que Deus conforte o coração desta família. Quero pedir oração também por uma família de grandes amigos nossos, o pastor Marcelo Pires e sua esposa, a irmã Alessandra. Hoje eles não moram mais aqui no Brasil, eles estão morando nos Estados Unidos. E nesse último final de semana, no domingo, Deus recolheu a sua mãe, o seu pai, e quando foi ontem, Deus recolheu a mãe da nossa irmã Alessandra. Então assim, ela perdeu o pai e a mãe no espaço aí de 3 dias, ambos para Covid. Então eu peço que os irmãos vigiem, que os irmãos orem, tudo que for protocolo que está sendo colocado para nós, que a gente tome cuidado e leve isso a sério, porque muitas pessoas estão sendo recolhidas. E por último eu quero pedir oração. Eu não conheci ele pessoalmente, mas conhecia ele pelas redes sociais, conheci ele também pelo trabalho sério na área social que ele fazia, e conheci ele pelo grupo de pastores que nós fazíamos, né? Deus recolheu também o pastor Jean Madeira. Então eu peço oração por essas 3 famílias enlutadas, junto com tantas outras neste Brasil. Amém? Nós vamos orar neste momento. E eu peço que você aí no seu lar, incline a sua cabeça e clame ao Senhor. Peça a proteção de Deus, agradeça a Ele por cada dia de vida que Ele te dá. E ore por aqueles que estão sofrendo, ou enfermos, ou que estão precisando do consolo de Deus neste momento, por causa de um ente querido que perderam. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos nesta hora, Senhor. Estamos agradecidos pela vida que o Senhor tem nos dado. Estamos agradecidos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos aqui, para começarmos esta live, Senhor, para falarmos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, porque reconhecemos o quanto que nós somos pecadores, Senhor, e quanto que nós somos falhos.
pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida e pedimos a tua proteção. Oramos para que o Senhor traga saúde, Senhor, sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham por esta live. Os familiares, meu Deus querido, dos nossos irmãos que estão com pessoas enfermas, internadas em hospitais, em UTIs, em enfermarias, Senhor, coloque a tua mão e venha conceder vitória. Oramos também por cada família da igreja DJL, Senhor. Oramos por cada um dos obreiros, dos líderes de ministério, por todos aqueles que compõem, ó Pai querido, a nossa igreja. E eu oro em especial por 3 famílias, Senhor. Pela família do pastor Jean Madeira, pela família, meu Deus querido, da irmã Alessandra e do pastor Marcelo, Senhor querido, cuja mãe e o pai da nossa irmã Alessandra foi recolhido, Senhor, nesses últimos dias. E oramos também pela família do pastor Alexandre, meu Deus, que dormiu no Senhor também esta semana. Dá força a estas famílias, Senhor, não só a elas, mas a quase 320 mil famílias neste Brasil que choram a perda do ente querido. Nós como igreja, Pai, não podemos ficar alheio a tudo isso que está acontecendo. A tua palavra nos diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra, mas também chorarmos com aqueles que choram. Nós levantamos um clamor, ó Pai amado, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, ó Pai. Tenha misericórdia desta nação, que nesse momento, Senhor, vive o pico desta pandemia, Senhor, nessa segunda onda que tem levado tantas vidas, ó Pai, de pessoas até muito próximas da gente, pessoas que nós amamos, respeitamos, meu Deus querido. Tenha misericórdia. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, e traga um tempo de refrigério e paz para esta nação, que essas vacinas que estão para chegar, ó Pai, Senhor, que tudo aquilo que está impedindo, toda barreira, Senhor, seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, ó Pai, abençoa os nossos governantes municipais, estaduais e federais, para que eles possam ter sabedoria, Pai, idoneidade, Senhor, ó Deus, e direção de Ti, para tomar as melhores decisões em prol, meu Deus querido, dessa nação tão sofrida. Somos mais de 212 milhões de habitantes, ó Pai, que clamam nesta noite, que clamam nesta hora, Pai, pelo Teu socorro, pelo Teu refrigério, pela Tua misericórdia, Senhor. Que o mês de abril, ó Senhor, que vai se iniciar amanhã, seja um mês diferente, um mês melhor, Pai. Nós temos esperança que o Senhor pode fazer isso por nós. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo, Pai. Oh, Pai querido, no nome precioso de Jesus, nós oramos, Pai, te pedindo e te agradecendo. Amém e amém. Graças a Deus. Já tem alguns irmãos que estão conosco aí, né, irmãos? A nossa irmã Leia, a nossa irmã Emily. Eu vi ali também a postagem do nosso irmão Cleiton, nosso irmão Emerson, nossa pastora Cibele. Deus abençoe todos vocês, viu? É muito bom ter vocês aí para nós juntos adorarmos o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar o Senhor. Louve aí no seu lar com alegria. O louvor é o Maranata. Nada temerei.
louve o Senhor aí na sua casa, com a sua família, com seus entes queridos. Adore a Deus e diga ao Senhor que você o ama e que você vive para ser um verdadeiro adorador. A minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse hino, irmãos, é um verdadeiro clamor a Deus. A gente sabe que a bendita esperança que nós temos é de um dia estar com o Senhor. E nesse louvor nós pedimos a Ele para que Ele venha. E nós sabemos que em breve Ele virá para buscar o seu povo. E a palavra de Deus para nós é que nós vigiemos e oremos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois nós vamos começar aí a ministração da palavra de Deus, da nossa aula. Nós nos esquecemos aqui, acabamos iniciando a live pelo meu perfil. Geralmente a gente faz pelo perfil da igreja, mas aí a Daina vai compartilhar ali lá no perfil da igreja, e aqueles que costumam acompanhar por lá também terão a oportunidade de participar. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino. Amém. Vamos louvar o Senhor com louvor para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou,
guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Queridos, a maior esperança da igreja é um dia ver o Senhor Jesus, é um dia estar com Ele, porque a promessa dele é que Ele foi nos preparar lugar, e quando tudo estivesse preparado, Ele viria e nos levaria para que onde Ele estiver, nós pudéssemos estar também. Mas para que isso acontecesse, primeiro Ele precisou ressuscitar. Então a Bíblia fala que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, se Ele vive, nós temos a esperança, a confiança de um dia vê-lo, assim como Ele é. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco aí, todos os irmãos que estão conosco, adorando a Deus, participando desta live. Quero aí mandar a nossa saudação para o nosso irmão Jeremias. Deus abençoe o nosso irmão Jeremias aí, que manda aqui uma saudação para nós. Deus abençoe, Jeremias, sua vida. A nossa irmã missionária Sérgia, Deus abençoe sua vida, irmã Sérgia. Deus abençoe pastor Hamilton Prachedes. Abraço, meus pastores. Esse querido irmão, para quem não sabe, ele é o responsável, o diretor responsável lá pela Casa de Recuperação Acreditar, que há alguns anos nós vemos aí trabalhar com tanta seriedade nesta obra, ajudando pessoas a se libertar da dependência química. Deus abençoe pastor Hamilton, estamos orando por você. Estamos um pouco aí afastados por causa dessa pandemia, mas isso vai passar e nós vamos novamente estar juntos para a glória de Deus. Os irmãos que quiserem fazer doações para um trabalho sério, comprometido em ajudar vidas, está aí o pastor Hamilton Prachedes.
Tem os dados dele também lá no nosso perfil lá do Facebook, você pode ver lá. A gente compartilhou essa semana um pedido de socorro lá para a Casa de Recuperação Acreditar. Os irmãos que puderem ajudar com alimentos e doações, será uma bênção. Ele diz: Deus abençoe a todos vocês, queridos. Então, que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Nós queremos agora refletir na palavra de Deus. Como eu falei para os irmãos, nós estudamos aí durante todo um trimestre esse tema aqui, ó, o verdadeiro pentecostalismo. Eu quero convidar aí o nosso irmão Pastor Dorival Justino para nós juntos compartilharmos aí a palavra de Deus nesta noite tão abençoada. A nossa lição é a de número 13 e o tema é Voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim o nosso texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Tito 2,13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Dorival. Pai do Senhor Davi, Pai do Senhor, pastor Davi, Pai do Senhor a todos, uma boa noite a todos e vamos que vamos na edificação por intermédio da palavra em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ler aqui a verdade prática, depois a gente já começa aqui os nossos comentários. Diz assim, ó: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, o nosso tema é Voltados os olhos para a bendita esperança. Pastor Dorival Justino, começando aqui a nossa ministração, aqui, vamos fazer aqui um... Eu pergunto, o senhor pergunta para mim, a gente testa os comentários aí. Algumas pessoas, pastor Dorival, diz que a volta do Senhor Jesus é uma utopia, ou seja, um sonho irrealizável. E essas pessoas acreditam que a volta de Jesus, profetizada por ele, pelos apóstolos, é apenas algo simbólico. O que o senhor tem a dizer a isso para os irmãos que estão nos acompanhando, sobre isso para os irmãos que estão nos acompanhando nesta hora? O que você acha? A vinda de Jesus é uma utopia? Nunca foi e nunca será. Até porque a palavra de Deus ela não é baseada em algo mitológico, né? Nem tampouco uma utopia, algo, na realidade, algo irreal. Em relação à volta de Cristo, a volta de Jesus ela é um fato verdadeiro, verídico e comprovado, porque a sua base, a sua essência está na palavra de Deus. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele foi bem claro, ele disse: olha, eu vou para meu Pai, mas um dia voltarei para vós. Então, essa bendita esperança que a igreja tem, com certeza, é um fato verdadeiro, que tem base, tanto base científica, através de científicos, dos cientistas cristãos, e também base na palavra de Deus. Não é uma utopia. Na realidade, o evangelho, ele não é um mundo imaginário, não é um mundo de Alice. O evangelho, na realidade, é o poder de Deus, porque tem a função de transformar vidas. E o próprio Cristo, que um dia foi crucificado na cruz do Calvário lá em Israel, esse mesmo Cristo voltará um dia para aqueles que aguardam a sua volta e também voltará um dia para o povo judeu. Muito bem, pastor. Então, os irmãos aí que nos acompanham, que vê sempre as nossas ministrações, sabem que nós, da Assembleia de Deus, nós consideramos a volta de Jesus como algo literal. Nós acreditamos que um dia, literalmente, ele virá para nos buscar. Não é uma metáfora, não é um simbolismo, não é uma alegoria, mas é algo que nós cremos com todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso entendimento. Então, eu só quero ler aqui rapidinho a nossa leitura bíblica em classe, que é o nosso texto de apoio, que diz assim, ó: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, que na exegese bíblica são 2 anjos. E ele conclui dizendo assim, os quais lhes disseram, olha que promessa linda, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Que promessa linda, hein, pastor Dorival? Maravilha. Com certeza, com certeza. Na realidade, é uma promessa que, de hipótese alguma, irá falhar. Essa promessa não está vinculada a fatos humanos, na realidade, é algo sobrenatural que o próprio Deus ele prometeu. E a palavra diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela jamais, jamais cairá por terra. Porque não foi uma promessa humana, não é uma promessa que está vinculada a estações, épocas, não é uma promessa que está vinculada à ciência, é uma promessa que está vinculada ao próprio Deus, ou seja, faz parte da sua própria essência, ser um ser verdadeiro, consciente e absoluto, né? O próprio Deus, através de seus atributos, a sua fidelidade, ele fez essa promessa e pode passar anos, décadas, séculos, milênio. O que ele prometeu, com certeza, ele vai cumprir. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Eu me recordo que alguns anos atrás eu li uma obra do pastor Antônio Gilberto chamada A Bíblia através dos séculos. E quando ele se refere às promessas, ele diz que a Bíblia tem cerca de 32 mil promessas. E uma das mais repetidas no texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, é a volta de Jesus. Naquele livro, hoje ele já é de saudosa memória, mas durante muitos anos ele foi aí o consultor teológico das nossas lições bíblicas, da CPAD. Ele disse que 318 referências no Novo Testamento dão para nós essa convicção que um dia Jesus Cristo voltará. Eu acredito e creio em nome de Jesus. Ô, pastor Davi, me fala uma coisa, é aquelas pessoas que eles acreditam que, por interpretações bíblicas pessoais, eles estabelecem datas para Cristo voltar. Essas pessoas, ao proferir essas expressões, mesmo sendo evangélico, cometem heresias? Na verdade, pastor, eu acho que o que falta muitas das vezes é um conhecimento correto das Escrituras e uma interpretação sadia, não é verdade? E eu acredito assim que, como o próprio Jesus falou, que nem o Pai, nem o Filho, quando ele estava aqui na Terra, ele não sabia o dia e a hora que ele voltaria para buscar o seu povo. Quem somos nós para estabelecer uma data? Ainda esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo ele disse que já tem pessoas até afirmando que nós estamos na grande tribulação por causa daquilo que está acontecendo no mundo. Então, eu diria que muitas das vezes, alguns grupos são até sinceros, né, na sua busca de tentar mostrar para as pessoas que Jesus está voltando. Mas Paulo nos deu um conselho para nós não irmos além daquilo que está escrito. A Bíblia deixou sinais para apontar para a volta de Jesus, mas não nos deu a liberdade para dizer o dia e nem a hora. Essas pessoas às vezes até tentam dizer assim, não, mas Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas o ano... E aí eles tentam apontar pelo menos o ano, né? E eu não vou afirmar, alguns grupos sim, por serem grupos de seitas, né? Eles acabam cometendo a heresia, mas algumas pessoas, na verdade, eu acho que o que falta é um entendimento correto do que Jesus ensinou e do que os apóstolos disseram. Tem uma Porque, pastor Davi... Pode falar. Alguém essa semana perguntou o seguinte, se está partindo para a eternidade muitos pastores. E houve profecias que Deus ele está começando a limpar o altar. No meu ponto de vista, eu entendo o seguinte, que o fato de muitos servos de Deus partirem para a eternidade não tem nada a ver com Deus que está limpando o altar. Até porque é o seguinte... a Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte do justo. E o que está acontecendo são algumas fatalidades, na realidade, de cunho, por força maior, que o homem não pode evitar, entendeu? Na realidade. Porque a Bíblia fala o seguinte, que o que está sujeito ao ímpio também está sujeito ao justo.
Concorda comigo? Com certeza. Até para fortalecer isso que o senhor está falando, a Bíblia fala assim, ó, lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E essa uma só vez vale para todos, independente dela ser cristão ou Sim, não, independente da religião que ela professa, independente de ser pobre ou rico, todos nós um dia iremos. E dentro do nosso grupo, por que que a gente verdade. sente tanto? Por que que a gente percebe tantos cristãos que estão partindo? Porque esse é o segmento do qual nós fazemos parte. Se você procurar, por exemplo, aí uma pessoa que é de uma outra religião, ele vai comentar de várias pessoas também da religião dele que morreram. Então, uma pandemia é um evento que ele afeta as famílias do mundo inteiro. Umas mais, outras menos, Sim, mas afeta todas. E nós, como você falou, nós não estamos aqui blindados e nem incólumes, né? Para não sofrer, como é que se diz, nenhuma perda. E, como já foi falado aqui nessa live, a morte de um cristão, na verdade, é um triunfo. Porque ele venceu o último inimigo, que é a morte. Não é verdade? é verdade, verdade. Ô, pastor, eu estava Eu olhando. quero, fala aí, pode falar. Não, dentro do nosso primeiro tópico aqui, o tema é breve o Senhor virá, né? E aqui tem dois subtópicos, um falando sobre a vinda de Cristo, onde o comentarista ele não quer entrar nos detalhes que cada denominação tem acerca da volta de Jesus, mas ele traz aí para nós essa convicção. Em segundo lugar, ele coloca para nós que isso é uma promessa de Jesus. Em terceiro, ele diz que o dia se aproxima. O senhor, como um observador, como estudioso da Bíblia, qual a percepção que o senhor tem dos fatos que estão acontecendo hoje, no meio dessa pandemia? E não só a pandemia, porque a gente já vem aí alguns dias, né, alguns anos, na verdade, vendo alguns sinais se cumprindo sobre a volta de Jesus. Qual que é a sua expectativa para o retorno de Jesus? O senhor tem aquela sensação que Jesus não virá para os nossos dias, para a nossa geração? Sem querer estabelecer data. Bom, pastor, na realidade é o seguinte: a expectativa em relação à vinda de Cristo, eu espero Jesus todos os dias, porque o objetivo do cristão é estar sempre preparado, né? Porque a gente, como servo de Deus, nós devemos estar sempre preparado para a volta de Cristo, até porque nós podemos sim ser a geração do arrebatamento ou não. Nós podemos ser aquela geração que iremos ressuscitar quando Jesus arrebatar o seu povo. O arrebatamento ele pode se dar hoje ou como pode se dar há 1000 anos, entendeu? Ou seja, o arrebatamento pode se dar quando a gente estiver no pó da terra. Paulo, ele, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no 15 e 16, Paulo diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o arrebatamento da igreja pode se dar hoje, como pode se dar daqui a 1000 anos, na realidade. Pode ser nesta geração ou pode ser em gerações futuras. Porém, em relação à minha vida pessoal, cabe a mim estar totalmente preparado e esperando. Porque eu não sei o dia que eu vou partir para a eternidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns anos, mas Deus ele sabe. Então a minha função como cristão é estar totalmente preparado, esperando a volta de Jesus, ou em vida ou em morte. Muito bem, pastor. Olhando aqui para o nosso texto aqui da nossa lição, o pastor Leonardo Ezequias Soares, né, que é o comentarista desse trimestre, ele coloca aqui dois sinais, ele tem como afirmativos, né, da proximidade da volta de Jesus. Ele cita aqui a efusão do Espírito Santo, né, conforme profetizado lá em Joel 2, 28 ao 32, e uma parte do cumprimento dele em Atos 2, do 16 ao 21,
quando o Espírito Santo começa a ser derramado sobre a igreja, né? Ali começa um movimento espiritual como nunca aconteceu na história humana. E depois ele cita também o fato da fundação do Estado de Israel, que foi em 1948, que durante aí, desde o ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1948, Israel foi sempre propriedade ou colônia, ou estava sempre debaixo da submissão de outro país. Em 1948, quando o ministro das Relações Exteriores, né, quando ele estava presidindo a ONU lá, o Oswaldo Graça Aranha, que era um brasileiro, ele assina aquela ata dando a Israel novamente o direito de ser um país independente. E ele aponta esses dois sinais aí como grandes evidências da volta de Jesus. O que o senhor acha? Esses dois sinais, eles poderiam ser assim para nós uma grande marca que apontaria para a proximidade do retorno de Jesus ou apenas fatos corriqueiros? Não, na realidade, eu entendo o seguinte, que esses dois sinais realmente são prenúncios, né? Prenúncio realmente que Jesus Cristo, ele já está às portas. Porém, Jesus, ele é bem claro lá em São Mateus, no capítulo, no capítulo 25, quando ele profere o sermão profético, Jesus, ele dá vários indícios, na realidade, que antes da sua vinda, o mundo e as nações iriam apresentar fatos contundentes e fatos reais que realmente dariam sim a entender prenúncios que eles, com certeza, ele já está às portas, né? Nós sabemos que as nações mundiais hoje, eles buscam realmente um líder mundial que tem uma autonomia universal, né? Isso já é fato, já comprovado, já que vários discursos na ONU, nas Nações Unidas, existem líderes mundiais que já buscam essa pessoa, que ele passe a ter uma autonomia mundial sobre todo o globo terrestre, sobre todas as nações do mundo. Então, esses prenúncios, na realidade, de guerra, rumores de guerra, entendeu? Fome, miséria, egoísmo, corrupção, adultério, homicídio, enfim, esses pecados que destroem o homem, destrói a sua dignidade, até mesmo joga a sua alma até no inferno, esses prenúncios sim diz realmente que o próprio Jesus, ele falou em São Mateus 25, e ele falou o seguinte, que quando isso acontecesse na realidade, ainda não era o fim, era apenas o chamado princípio de dores, né? Onde o próprio Cristo ele já previa isso antes da sua vinda. É isso, então, na realidade, a igreja ela se prepara de uma forma sobrenatural através da orientação do Espírito e passa a ter a palavra de Deus como um guia e como uma bússola. Ou seja, o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem como base primordial a palavra de Deus. Ele procura analisar os eventos que acontecem mundialmente com base e analisando a palavra de Deus. Porque tudo que está acontecendo, a Bíblia já destrincha e ela já fala. Muito bem, pastor. O segundo tópico nosso aqui, ele fala sobre a necessidade de vigilância, né? Porque Jesus mesmo disse que ninguém sabia o dia e nem a hora. E alguns estudiosos da Bíblia até dizem que Jesus não sabia o dia nem a hora, mas somente o Pai, quando ele estava aqui na terra como homem. Mas quando ele ressuscita, ele diz assim, todo poder é me dado no céu e na terra. E ele pede ao Pai, lá no capítulo 17 de João, que o Pai glorificasse a ele com a glória que ele tinha junto com o Pai antes que o mundo fosse fundado. Então, nós entendemos que hoje Jesus já sabe o dia que ele virá para buscar a sua igreja. Mas deve haver assim, uma precaução da nossa parte, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. E aqui é colocado nos dois tópicos para nós aqui, a exortação à vigilância, né? E os alarmes falsos, porque muitas pessoas ao longo da história tentaram marcar a data, né, para a volta de Jesus e depois eles até ficaram envergonhados, porque Jesus não veio naquela data. Inclusive os testemunhos de Jeová, eles chegaram a marcar o ano umas 2, 3 vezes. E como Jesus não veio, eles falaram que Jesus veio no âmbito espiritual, né? Para não ficar feio. Mas por que eu estou fazendo essa colocação? A gente deve ter vigilância, lógico, com relação à volta do Senhor Jesus, mas também as falsas profecias. Nós, como um povo pentecostal, nós estudamos esse trimestre, nós cremos na atualidade dos dons espirituais.
batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, profecia. Nós cremos que Deus ainda usa o homem com os dons espirituais, como usou na igreja primitiva. Mas eu não sei se o senhor viu esses dias, rodou um vídeo aí, até pessoas no trabalho me mostraram o vídeo, de um não sei quem é, um ilustre desconhecido aí, que deixou todo mundo muito preocupado. Falou que a noite do dia 30 de abril, de 30 de março, seria uma noite muito terrível, que não era para ninguém sair, porque o anjo da morte ia visitar o Brasil, muita gente seria assassinada, ia ser sangue para tudo quanto é lado, e muita gente estava apavorada. Quando me trouxeram o vídeo, que me mostraram o vídeo, que eu vi o vídeo, eu vi como mais um sensacionalismo. Mas o senhor, como pastor, já dirigiu várias igrejas, que tipo de conselho o senhor daria para as pessoas com relação às profecias? Que vem assim, que pessoas entregam. Porque o mesmo texto que diz para a gente acreditar na profecia, diz para a gente tomar cuidado com o tipo de profecia. Que tipo de conselho o senhor daria para as pessoas com relação às profecias? Não só essas profecias que falam da volta de Jesus, mas todas elas. Que tipo de conselho o senhor daria e que tipo de tratamento nós devemos dar como igreja para esse tipo de profecia? Pastor Davi, na realidade é o seguinte, a profecia, ela tem um cunho profético e ela procura produzir algo específico, ou seja, ela tem que ter um embasamento. E esse embasamento, ela tem que estar na palavra de Deus. Qual a função da palavra de Deus? Exortar, consolar, edificar e corrigir e redarguir. Ou seja, são esses atributos que a profecia tem essa função. Uma profecia que o profeta se levanta e diz bem assim, que Deus vai matar, Deus vai julgar. Na realidade é o seguinte, toda profecia, ela deve ser o quê? Analisada de acordo com a palavra. E profecia destrutiva, eu creio que ela deve ser, digamos assim, repudiada, entendeu? Até porque é o seguinte, todo cristão, todo servo de Deus deve analisar e julgar a profecia de acordo com a palavra, entendeu? Até porque é o seguinte, qualquer pessoa pode profetizar qualquer coisa, e hoje existe no nosso meio os profetas do Apocalipse, tem pessoas que só profetizam a maldição, entendeu? Se for analisar no texto bíblico, a Bíblia diz que Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse Israel. Então, uma profecia que tem um cunho de amaldiçoar o povo, de intimidar o povo, de aterrorizar o povo, sem fundamento bíblico, essa profecia ela deve ser, sim, rejeitada totalmente. Toda profecia ela tem que ser analisada de acordo com a luz da palavra de Deus. Tem que ser analisada e tem que ser, se possível, confrontada com a própria palavra, porque a própria palavra ela interpreta a própria palavra, entendeu? Então, esses profetas do Apocalipse que se levantam em vários lugares começam a profetizar muitas das vezes maldição até mesmo para a nação. Começa a amaldiçoar a nação e começa a profetizar que Deus ele vai matar, vai castigar. Nada disso, irmão. Nós temos que ser pessoas coerentes, temos que ser pessoas racionais e absorver só aquilo que de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra, você retém, observa e analisa. Não está de acordo com a palavra, você elimina e rejeita em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Até porque a gente que estuda um pouquinho, a gente sabe que quando você fala de profecia, você está falando de falar em nome de Deus. E primeiro, existem muitas profecias que são profecias do óbvio, né? A pessoa falar aquilo que já está escrito, né? Quando nós falamos aquilo que está escrito, como se Deus estivesse falando, trazendo uma nova revelação, na verdade a gente está falando obviedades, e dando um caráter, às vezes, sobrenatural que não tem. Aquilo já está escrito na Bíblia. Né? Então, o máximo que a gente pode fazer é alertar as pessoas para aquilo que está escrito. Outra questão também que eu acho interessante é que muitas profecias, como o senhor bem falou, elas são contrárias àquilo que a Escritura diz. Então, a pessoa precisa analisar os fatos e analisar o que a Escritura está falando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e nós temos que ter critérios na hora de lê-la. O problema é que muitas pessoas tiram as Escrituras, muitas vezes, do seu contexto, não é, pastor? E fora do contexto, vira um pretexto para a pessoa criar um subterfúgio, uma heresia, ou até mesmo torcer aquilo que o autor queria dizer quando o texto foi escrito. Então, aqui, no finalzinho aqui do segundo tópico, o comentarista coloca assim, a palavra de Deus rejeita
todas as falsas expectativas acerca da vida de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, e não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos, né? Então a gente percebe que muitas pessoas criam falsos alarmes. Todos nós sabemos que Jesus, como o senhor já bem falou, pode voltar a qualquer hora, porque os sinais apontam para isso. Mas nem por isso nós devemos ficar desesperados, mas pelo contrário, nós devemos encher o nosso coração de esperança, não é verdade? Pastor Davi, em relação à profecia, a profecia ela não é fruto de imaginação humana. A profecia, na realidade, ela é algo dado pelo próprio Deus, na realidade, com a finalidade de erguer, com a finalidade de corrigir, de exortar as pessoas. Eu não acredito que, por exemplo, a pessoa idealiza uma ideia, a pessoa ela faz uma presunção de um cenário, na realidade, que ela acha que vai acontecer, entendeu? E muitas das vezes ela pega alguns textos isolados da Bíblia e começa a aplicar no altar ou aplicar para o povo, sem ter nenhum tipo de fundamento. Tudo aquilo que é proferido por um profeta, que não tem base, que não tem fundamento bíblico, deve sim ser rejeitado imediatamente. Entendeu, meu nobre? Muito bem, pastor. No nosso terceiro tópico aqui, para nós fecharmos aqui o nosso entendimento da lição de hoje, diz assim, vivendo com fidelidade. E a definição diz assim, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, ou seja, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Está lá em Jeremias 42, versículo 5. Mostrando toda a boa lealdade, diz lá em Tito 2,10. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. E aqui, na última parte do nosso texto, nós vemos o comentarista colocando para nós, primeiro, a fidelidade de Deus, depois, a fidelidade como virtude cristã, que nós como cristãos devemos aprender com Deus a ser fiéis, e depois mostra a questão dos tempos e das estações, que foi citado no texto inicial, como tempos que demonstrariam a volta do Senhor, mas que não deveria ser a nossa preocupação. Então, assim, baseado nisso tudo aqui, há um convite para nós, cristãos, em vez de nos preocuparmos com o dia da volta de Jesus, se preocupar em ser fiel. Porque se você for fiel e o Senhor vier numa hora que você não está esperando, porque é isso que o texto bíblico diz, fala assim, o Senhor virá numa hora que vocês não estão esperando. Se ele encontrar a gente em fidelidade, né, nós estamos prontos para ser recompensados, galardoados, né? Estamos prontos para ir embora com ele. Agora, se ele pegar a gente, ele até conta uma parábola sobre isso, sobre um senhor que deixou um escravo como responsável pelos outros escravos, e em vez de ele cuidar desses escravos e dar alimento para eles, o que ele fez? Ele começou a beber, ele começou a dar festas, e ele começou a espancar esses criados. Dentro desse cenário aí, o que o senhor acha? O que o senhor acha hoje da igreja institucional? Quando eu falo institucional, eu falo igreja de forma geral. Como o senhor acha que está o nível de fidelidade do povo de Deus com relação ao Senhor e com relação a essa parábola? Será que nós estamos como aquele servo? Nós, como eu falo, é em termos gerais, porque individuais a gente sabe que sempre tem um remanescente fiel, né? Mas como é que o senhor vê o posicionamento da igreja em termos gerais hoje com relação a essa fidelidade para com o Senhor que foi, mas que um dia retornará? Pastor Davi Alencar, em relação à fidelidade de uma forma sistemática, envolvendo toda a igreja, na realidade, digamos assim, pela uma visão sistemática, eu entendo o seguinte, que existe dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que procuram preservar e conservar as tradições, usos e costumes, e através dessa preservação, eles procuram manter uma vigilância mais atenta, e também ele procura estender também a sua fidelidade com maior rigor. E também existe outro grupo de pessoas, na realidade, que vive o evangelho, porém de uma forma bem superficial e relativa, entendeu? Ou seja, pode ser também que, muitas das vezes,
a pessoa que conserva a sua fidelidade, na realidade, é uma pessoa que ela procura se atentar na palavra de Deus, ou seja, ela procura ter a palavra de Deus como algo absoluto, né? Porque os atributos de Deus são imutáveis. E tem aquelas pessoas que vivem o evangelho de uma forma relativa e superficial, né? Então, se nós formos parar para analisar, em nosso meio pode ter dois tipos de pessoas. As pessoas que procuram ser conservadoras de todos os atributos divinos, mantendo o que? Uma fidelidade restrita e absoluta para com Deus. E existe aquele grupo de pessoas que procuram viver de uma forma relativa e superficial, ou seja, Deus, a pessoa pode até se expressar dessa forma, Deus sabe todas as coisas. Eu entendo o seguinte, que Deus, ele sabe sim, porém você tem que saber como você está perante ele, entendeu? Se ele voltar, se você está preparado para subir para o céu, entendeu? Então, a fidelidade na realidade ela é algo, digamos assim, pode ser definido como algo relativo, absoluto para um e relativo para outros. Muito entendeu, bem, pastor? Pastor, mediante tudo isso que o senhor falou aí, a gente sabe que nos últimos anos, né, foi feito um levantamento e nós estamos chegando aí a 50 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente, não é? Muita gente. 50 milhões de evangélicos. Ou seja, é como se um quarto da população fosse evangélico. Com certeza. Pergunta. O senhor, semana passada, deu aula de discipulado. E foi dito lá que o discipulado é uma das formas de fazer a igreja crescer. O senhor acha que a igreja brasileira, ela cresceu ou ela inchou? Pastor Davi Alencar, a igreja brasileira, no meu ponto de vista, ela está o quê? Inchada, entendeu? Até porque é o seguinte, quantidade não quer dizer qualidade, entendeu, pastor? Na realidade é o seguinte, Jesus falou o seguinte, que vos necessário é nascer de novo, entendeu? Nós podemos ter, nesses 50 milhões de, como o senhor citou, vários crentes nominais, que estão na igreja só por estar, ou até mesmo, e muitos estão até mesmo por uma fuga psicológica, porque tem medo do inferno. Mas a maioria não nasceram de novo, entendeu? E então são pessoas que não foram discipuladas na realidade, né? Estão na igreja só para fazer número. Mas muitos deles não têm um comprometimento real com Deus e não têm comprometimento com a própria palavra. Vive de uma forma dissoluta, de qualquer maneira, muitos deles, entendeu? Então, eu acho, pastor, que esse excesso de pessoas não quer dizer, Vaso, que são pessoas que são convertidas verdadeiramente ao Evangelho. Oi, estou ouvindo. Eles têm entrado no Evangelho, mas o Evangelho não tem entrado neles. Entendi, pastor. E, na verdade, né, quando a gente fala desse assunto, a volta do Senhor Jesus, a gente percebe que em muitos cristãos há uma esperança, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele trata da questão da morte, falando lá com os crentes lá da Tessalônica, ele disse assim, não vos entristeçais como os que não têm esperança. Não é que ele estava dizendo que uma pessoa que perdeu alguém que ama não pode se entristecer, mas que essa tristeza seja diferente, seja uma tristeza que sofre pela perda da pessoa que você ama, mas que tem esperança de rever essa pessoa, porque crê que Jesus Cristo vai voltar. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, muitos cristãos, eles veem essa volta com esperança. Esperança do fim da dor, esperança do fim do sofrimento, esperança de um dia estar com Jesus. Mas eu percebo que muitos cristãos, quando a gente começa a falar da volta de Jesus, entra um certo medo. E esse medo, muitas das vezes, ele vem por dois motivos. O medo um pouco é da ignorância, porque a pessoa não conhece os fatos relativos ao fim, não entende, por exemplo, que dentro da visão pré-tribulacionista, o cristão não passará por essas dores da grande tribulação, mas será arrebatado antes. Mas tem um outro tipo de sofrimento. Tem muitas pessoas que sofrem porque eles veem, né, como nós acabamos de falar aí, eles não se sentem preparados para encontrar com Jesus. E a gente sabe que essa preparação não vem do homem, ela vem de Deus. Mas existe um lado humano de se alinhar na fidelidade de Deus. Porque todos nós sabemos o que a gente está fazendo de errado e o que a gente precisa abandonar.
né? E todos nós também, porque ninguém melhor do que nós mesmos para examinar. Paulo disse isso, né, na leitura da ceia lá que a gente faz todo mês. Examine-se o homem a si mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que uns têm muita esperança com a volta de Sim. Jesus, outros têm medo, né? Que conselho ou que palavra o senhor deixaria, para nós estar fechando essa live aqui, para aqueles que têm esperança com relação à volta de Jesus, e que palavra o senhor deixaria para aqueles que estão com medo? Pastor Davi Alencar, para as pessoas que têm esperança, guardar sua fé em Cristo, viver perseverantemente e saber que a palavra de Deus ela é imutável e fiel. E Deus, com certeza, há de cumprir a sua palavra. E para todos aqueles que crêem piamente em Cristo Jesus, nascerá o sol da justiça. E para aquelas pessoas que têm medo, na realidade, se preparar, né? Procurar ler a palavra de Deus, procurar viver uma vida de renúncia, né? E se chegar mais a Deus através da oração. Através da oração e se comprometer mais com a obra de Cristo, entendeu? Ou seja, quem tem medo, na realidade, é porque não está preparado. E para você vencer esse medo, você tem que realmente ter uma vida de renúncia, né? Porque Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se na sua vida há novidade de vida, então você não deve temer. Mas se você viver nas velhas práticas antigas, pagãs, com certeza a dúvida prevalecerá. Porém, se você renunciar os seus caminhos, as suas más ações, os seus más atos e as más obras, com certeza o Espírito de Deus ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça, e você vai passar a viver uma nova vida em Cristo Jesus, através da palavra, da oração e do jejum. Muito bem, pastor. Concluindo aqui, a nossa conclusão diz assim, ó: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Em Jesus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então, pastor, mediante esse texto, mediante tudo que nós lemos, estudamos, ouvimos esta noite aqui, que palavra que o senhor deixaria para todos aqueles que, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, depois nós vamos postar também essa live lá no nosso canal no YouTube, ou seja, a gente fala aqui, depois não tem ideia de quantas pessoas ou quem será alcançado por esse bate-papo nosso aqui sobre as Escrituras Sagradas. Que palavra o senhor deixaria para todas as pessoas com relação à volta de Jesus e a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Esses últimos 15 dias foram os piores da pandemia aqui no Brasil, onde nós passamos aí de um triste número de 3.000 mortes em muitos dias. Que palavra o senhor deixaria para qualquer pessoa que tiver um encontro com esse vídeo, com essa live? O que o senhor diria para essa pessoa se o senhor tivesse aí uma oportunidade para falar em breves palavras uma mensagem para esse coração? Acho que travou do pastor aí, né? Travou. Bom, irmãos, nós ouvimos aí o pastor Dorival Justino falando um pouco com a gente aí sobre essa questão tão importante que é a volta do Senhor Jesus. É a nossa maior esperança. O Emerson aqui pediu uma. O Emerson. Bom, queridos,
nós estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live e a gente falou aí bastante sobre a volta do Senhor Jesus e eu quero, infelizmente no finalzinho do vídeo aqui, travou e caiu a conexão do pastor Dorival. Mas eu quero deixar uma palavra para você que está nos acompanhando agora ao vivo, mas que de repente vai acompanhar esse vídeo depois. A maior esperança de todo cristão é um dia encontrar com o Senhor. Nós temos uma certeza, e ela é bíblica, ela diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então todos nós um dia vamos morrer. A nossa esperança é viver muitos anos, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Mas e se o Senhor nos recolher hoje? Né? Estamos preparados para nos encontrar com Ele? Então eu quero deixar uma palavra para você, que muitas das vezes quando eu faço live eu deixo. Primeiro, se você é um cristão verdadeiro, se você conhece a Deus, se você tem relacionamento com Ele, cada dia mais busque o Senhor e fortaleça o seu relacionamento com Ele. Se você está afastado dos caminhos do Senhor por qualquer motivo, alguma coisa aconteceu que te abateu, que te desanimou, que te entristeceu, que te tirou dos caminhos do Senhor, volta para Ele, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. A gente só sabe que está aqui agora. O amanhã não existe. E quando chegarmos lá, o que vai ser dele? Vai depender do que nós fizemos hoje. Então volta para os caminhos do Senhor. E se você nunca ouviu falar de Jesus, ou você nunca entregou seus caminhos ao Senhor, hoje é o dia aceitável. Hoje é dia de você falar para o Senhor, Senhor, como diz aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, pede para Deus fazer uma mudança real no seu viver. Porque eu tenho certeza que se você convidar o Senhor para entrar na sua vida, Ele vai entrar. E vocês vão ter um relacionamento verdadeiro, onde a sua vida será transformada. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu já tenho Deus. Irmãos, às vezes nós temos religião, mas nós não temos um relacionamento com Deus. Porque quando temos um relacionamento com Deus de verdade, nossa vida muda. Nós somos transformados. Nós passamos a ver o mundo com outros olhos. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer apenas que você conheça Deus de ouvir falar. Ele quer que você conheça Ele de se relacionar com Ele. Jesus disse, foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Aí onde você está agora, você pode dizer para Ele, Senhor, entra na minha vida, muda o meu coração, porque eu acredito que o Senhor quer ser o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Nós vamos orar, fechando esta live, fechando esse trimestre. Estudamos durante 3 meses sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a partir da próxima quarta-feira, nós começamos a estudar aqui, sobre dons espirituais e ministeriais. Você é nosso convidado a participar com a gente, tá bom? Uma semana é eu, outra semana o pastor Dorival, outra semana nós dois. Estaremos aí num bate-papo gostoso para falar um pouco para você sobre dons ministeriais e dons espirituais. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira às 18 horas, nós temos a nossa live com os nossos jovens e no domingo teremos a nossa live do culto da família. Quero contar com a sua presença e participação, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, nós te damos graça pelo teu cuidado para com a nossa vida. Nós louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, este assunto traz para muitas pessoas esperança, alegria, porque traz para nós, meu Deus querido, o sentimento que em breve o Senhor virá para nos buscar. Mas para outras pessoas, Senhor, traz pavor, porque elas não se sentem preparadas para encontrar contigo, seja no arrebatamento ou seja através da morte. E nós queremos aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedir por esta pessoa, para que ela possa sair onde ela está, entregar o seu coração para Ti, e pedir que o Senhor venha morar, meu Deus, no coração dela. Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão para salvar, para libertar, para transformar, Senhor, que ela possa receber o Senhor nesta hora, aí onde ela está, como seu único e suficiente Salvador. Que você possa nesta hora orar comigo e dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, que eu reconheço que eu sou uma pecadora, que eu preciso da Tua graça e do Senhor como meu Salvador. E assim, crer no seu coração que Ele vai te salvar e confessar com seus lábios que Ele é Senhor da tua vida, porque esse é o projeto de Deus para você. Amém? Entregue sua vida ao Senhor, porque Ele te ama. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós estamos com os nossos cultos suspensos por causa dessa fase emergencial no estado de São Paulo, mas em breve nós vamos retornar.
E a gente retornando, a gente comunica aqui pelas redes sociais. E nosso endereço é Rua Capitanias Hereditárias, número 964, lá no Jardim Letícia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.